Olá, sejam bem-vindos ao episódio 36 do Por Que Não Podcast, o primeiro episódio da terceira temporada. Por que não questionar nossos automatismos para viver uma vida melhor? Eu sou a Sol Del Carlo. Eu sou o Marcelo Oliveira e, como vocês podem ver, estamos aí com início novo de podcast, então a Sol tá fazendo uma dancinha aí da terceira temporada. E é um prazerzaço, assim, voltar a gravar, voltar a discutir todos esses temas aqui com vocês, né? Com você também, né, Sol? Hashtag saudades. Longa e necessária e boa e incrível pausa, mas estamos de volta com tudo, galera. É isso, e a gente falou aí dessa nossa frase, né? Sobre o automatismo, por que não questionar nossos automatismos para viver uma vida melhor? A gente pensou muito sobre isso, né? E sentiu que o quanto desse nosso podcast é justamente isso, de questionar um automatismo, são coisas que a gente faz sem pensar, não para refletir, e que se a gente para, reflete, questiona, pergunta os por que não, a gente consegue uma vida melhor, realmente, né? E que é uma coisa que eu acho que tá cada vez mais presente, assim, eu sinto na minha vida, que não é tipo, para a cada 6 meses, uma vez por ano, para pensar. Tipo, não, é um negócio que você não faz diariamente. Quando vai ver, você tá automático. Gente, eu tô meio rouca, tá? Disfarça, que eu tive uma feira no fim de semana, estou sem voz. Vai rolar uma falhada. Bear with me, fiquem comigo. E é isso. Não, perfeito. E aí, esses automatismos, eu acho que até casa muito com o tema desse primeiro episódio, né? Que a gente, trazendo esse automatismo que de início a gente já pensa no quê? Já pensa, sei lá, numa produção em massa, numa fábrica que é tudo automatizado, não sei o que lá. E acho que esse automatismo traz uma ideia muito dessa ciência, dessa técnica, dessa tecnologia que veio, que a gente tem no mundo atual, que torna as coisas tudo automáticas, né? Super. E eu estava lendo outro dia um negócio que fala sobre como a gente se organiza ao redor do horário da indústria. Tipo, a forma que a gente contabiliza as horas e o dia, né? A gente vive, a nossa sociedade moderna, urbana, vive ao redor do 9 às 18, do horário que a fábrica funciona, né? Uma vez que se instalaram as fábricas na sociedade, a gente vive em função disso, não de sentir a nossa natureza, né? Que é o que eu falo, que eu curto. Tipo, não, a gente se obriga a funcionar e produzir no horário fixo todos os dias, sendo que a gente é seres humanos e, tipo, óbvio que não funciona, não vai funcionar todos os dias igual, né? Exato, não é uma máquina, né? Acho que tem gente que pode funcionar muito bem assim, mas tem pessoas que não, né? Que funcionam de outra maneira. E essa coisa da técnica é muito interessante, porque então o tema é isso, né? O tema é a era da técnica que a gente falou, mas é sobre essa, vamos dizer assim, essa primazia da ciência, onde essa resposta tecnológica, científica, parece como que é a única resposta que a gente tem hoje em dia, né? Válida. Válida, exato. Então, quando se pergunta sobre muitas coisas, se recorre a uma técnica, a uma resposta científica, a algo muito específico, concreto para responder aquilo, né? Exato. E no livro Sapiens, você já leu Sapiens? Já li, sensacional o livro. Socorro, eu preciso ler de novo, porque você tá no meio, é muita informação, né? É absurdo, assim. E aí eu lembro que tem um momento que ele fala da época de Jesus Cristo, assim, e ele diz que, tipo, assim, como se a astrologia, as artes, a filosofia era muito mais valorizada, era na troca, era na conversa, né? Era o poder ali da palavra, do filosofar, e que se eles olhassem para como a gente fala hoje, eles iam rir da nossa cara, que a gente fica dependendo de si. Eu não lembro direito, é que ele explica de uma maneira muito incrível tudo que ele explica no livro, mas era meio que essa pegada, tipo, eles iam falar, o que vocês estão viajando aí, se baseando apenas em coisas extremamente racionais, extremamente contabilizadas, para falar de temáticas e de ser humanos e de uma dinâmica que não é quadrada, não é, né, assim, não é 1 mais 1 igual a 2 sempre, tem, né, falar de humanos, falar de relações humanas, de como se estrutura uma sociedade é um negócio extremamente,
complexo, tipo, Exato. variado, né? Não dá para colocar em uma caixinha apenas. A gente põe em caixinhas para dar uma organizada, mas assim, não dá conta, não se limita, né? Exatamente. E isso não abarca toda a nossa existência, toda a nossa realidade, né? Tipo, isso é uma maneira de ver e é possível, é importante, mas o que acontece na nossa sociedade é como se isso fosse a totalidade da verdade, a totalidade dessa nossa experiência, né? Eu queria ler um continho, na verdade é uma historinha rápida, porque tem muito a ver com isso e acho que deixa bem concreto essa resposta técnica quando ela não dá conta do que está acontecendo. Bora lá. Então vamos ler aqui, é bem rapidinho. Imagine, por exemplo, o seguinte diálogo. Deixa eu fazer de um jeito que eu consiga te ver e contar ao mesmo tempo. Bom, imagine, por exemplo, o seguinte diálogo. Alguém sob o impacto da morte de uma pessoa especialmente querida está inconformado com a perda e exclama: eu não consigo entender, isso não podia ter acontecido. Por que não eu? Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim? O médico solícito entreouve o desabafo no corredor do hospital e responde. Foi dar a resposta, né? Por quê, né? Uhum. Sinto muito pela sua perda, mas eu examinei o caso de sua filha e posso dizer-lhe o que houve. Ela padecia, o que tudo indica, de uma má formação vascular e foi vítima da ruptura da artéria carótida interna, que irriga o lobo temporal direito. Ficamos surpresos que ela tenha sobrevivido por tantos anos sem que a moléstia se manifestasse. A explicação do médico, admita ser irretocável, mas seria essa a resposta ao porquê do pai inconsolável? Os porquês da ciência são, por naturezas, rasos, mapas, registros, explicações cada vez mais precisas e minuciosas da superfície causal do que acontece. Elas excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais importam. O porquê da ciência médica nem sequer arranha o porquê do pai. Amei essa história! De onde veio isso? Sei lá, é de um livro que me mandaram para uma matéria que eu estou fazendo na psicologia e a gente ia discutir justamente esses porquês que a ciência não dá conta, a técnica não dá conta. Porque minha filha, o cara respondeu, o médico respondeu aqui, ó, sua filha por causa disso, ela tinha esse problema. Mas a angústia ainda continua. Aquilo não responde, né? Sim, e além disso, tipo, porque nesse caso a ciência, né, assim, conseguiu se responder cientificamente o porquê. Que primeiro não era o que o pai queria, exato, é um questionamento de outra ordem, o que o pai está questionando, mas segundo, a nossa ciência não abarca tudo também, que é isso que a gente não entende, tipo, a nossa ciência é limitada, gente, tipo, tem inúmeras coisas que a nossa ciência não explica, e inclusive no Sapiens ele fala muito disso, que a gente só conseguiu evoluir tanto cientificamente pelo fato da postura dos cientistas hoje em dia ser a de se colocar em humildade e dizer que não sabe. É só porque a gente diz que não sabe que a gente consegue evoluir. Quando a palavra, quando quem detinha a palavra eram os padres, ou sei lá, o topo da galáxia da igreja, ele tinha resposta para tudo. Não, fala lá vai se confessar, fala com o padre, fala com sei lá quem for, o sacerdote, ele tem a palavra, a resposta para tudo que você tiver. Quando a gente assume que sabe tudo, a gente não está aberto para aprender, né? Então tem, beleza, uma movimentação dos cientistas se colocarem como não sabemos, vamos testar essa hipótese? Será que é isso? Não sabemos, vamos ver um pouco melhor. Será que entendemos tudo? Então tem essa dinâmica rolando hoje em dia, mas não é suficiente, a gente não sabe explicar tudo que acontece no universo e as coisas não deixam de acontecer só porque a gente não sabe explicar, né? Então, assim, tipo, não, isso não foi comprovado cientificamente. Isso diz muito mais da baby steps da nossa ciência, né? Do fato de que a gente ainda está começando com muita coisa, do que do fato de que aquilo não é verdade. Né? Enfim, eu das terapias holísticas aqui, tem muita coisa que a ciência não é capaz de explicar, a gente não tem ferramentas, mecanismos, né, para explicar coisas que acontecem. Isso não quer dizer que elas não estejam acontecendo, é de uma ordem muito maior do que o que a gente é capaz de explicar, né? Sim, e será que algum dia a gente vai conseguir explicar através da ciência muitas coisas, né? É uma maneira de ver a realidade. Eu estava lendo um texto do Heidegger que chama A Era da Técnica,
esse filósofo, né, alemão, e ele dizia que a ciência, a técnica, é como se fosse um óculos, e é um jeito de ver a realidade. Possível, muito importante em muitos aspectos, mas não único, né? Então, se a gente tenta encaixar no discurso científico uma série de perguntas nossas, como essa do pai, por que não eu, por que minha filha, a resposta nunca é o suficiente, ela nunca vai conseguir dar conta do que realmente você está querendo, né? Então, fica ali aquela questão que vem uma resposta que não muda nada, não consegue abarcar, né? Por quê? Porque é justamente esse óculos da ciência, da técnica, que a gente está usando o tempo todo, e a gente busca nisso, né, o tempo todo. Até trazendo para o podcast, vamos lá. Uma coisa que a gente falou muito sempre na primeira, segunda temporada, e fica como um DNA nosso, né? Sempre foi. De que aqui não tem uma técnica, de que aqui a gente não vai chegar e dizer para os nossos ouvintes, né, caros ouvintes, que para mudar de carreira, faça isso, isso e isso. Ou quando você está inseguro para tal coisa, faça isso, isso e isso. Uma série de técnicas, de passos, né, de maneiras, de métodos para fazer algo. Enquanto, por outro lado, a gente indica muito uma coisa de fazer sentido. E que a gente até teve um episódio sobre isso, que é uma coisa que não tá num saber científico, putz, é isso. Às vezes é mais uma intuição, um jeito, faz sentido, realmente você se sente, parece que as coisas se encaixam daquela maneira, e você não tem uma técnica, você não tem um dizer ali, você não tem um parecer para dizer, puta, realmente devo sair desse emprego, que tá me acabando com a vida, e aqui tá os porquê sims disso aí, os porquê nãos, e no final das contas, muitas vezes se perde aspectos importantes, como, por exemplo, sei lá, no emprego, como você está se sentindo realmente ali, como é seu dia a dia, o que para você, você vislumbra de outros sentidos para além daquilo, e muitas vezes a gente fica fixado, não, é a carreira, não, é um plano de carreira que eu já tenho, sabe, umas coisas que ficam muito concretas, mas que no final do dia não te satisfaz realmente. Exato, episódio 20, inclusive, né? Qual o sentido da vida? E a gente teve reprise nas férias, né, sobre esse episódio. Exato. E eu acho que, assim, não para dizer, porque extremos são ruins, né? Extremos são complicados, digamos assim. Para não dizer ruins, mas são ruins, eu acho que são ruins, né? A gente, é interessante se permear ali o caminho do meio, permeia para um lado, depois para o outro. Então, né, acho que não é que não há validade na ciência, na técnica. Eu acho que o ponto é que a gente como é que fala? A gente depende, a gente, né, fica quase que uma dependência mesmo de passos, de técnicas externas, que, sim, talvez possam ajudar alguém, mas assim, somos muito diversos, somos muito diferentes, né? Eu segui 3 passos do Marcelinho, pode ser que me ajude, pode ser que mega funcione para minha vida e beleza, porque por N motivos a gente tem ali coisas parecidas que funcionam igual, mas pode ser que não funcione, porque eu encaro a vida de outra maneira, porque as minhas dificuldades e dores e sei lá, no dia a dia são outras. Então, né, beleza, há uma validade em você ver os passos de outros, né? Como é que outros fizeram, tal, para você se inspirar, talvez. Mas aí, episódio 20, qual é o sentido disso para mim? Porque se não faz sentido para mim, não adianta eu replicar cegamente, porque isso não vai funcionar, né? E tinha pensado outro negócio conforme você foi falando. Pensei 3 coisas e me perdi porque fui embora. Voltará. Uma hora volta. E o que eu ia dizer sobre isso é que existe uma busca muito concreta para uma resposta, né? Para os meus questionamentos. É isso. Por que não do pai suscita uma resposta clara? Tipo, me diga por quê. Não que ele estivesse pedindo isso, mas o médico sente, putz, eu preciso dar uma resposta para isso. Sim. E essa resposta, muitas vezes, é uma resposta técnica. Que, né, então, por exemplo, você pega uma pessoa que está passando por um período de maior questionamento, ou sempre, né, como a gente está dizendo, mas assim, um período onde essas questões ficam mais à flor da pele,
e buscar uma resposta, buscar algo concreto que já te diga sobre você mais do que você mesmo pode entender sobre aquilo, é justamente encobrir o que está ali. É colocar esse óculos que vai, vamos dizer assim, é tipo colocar um óculos de sol onde está com pouca luz. Ele vai te fazer ver menos coisas usando aquele óculos, né? Então, é justamente isso, né? É essa busca para esse algo que faz com que a gente não veja outras coisas. É isso que eu ia falar. Porque a gente. Porque assim, essa nossa de gostar da ciência e querer respostas científicas é um excesso para o lado racional, né? A gente tem o racional e a gente tem o intuitivo, o emocional, enfim, tem vários jeitos de ver, mas é a era da técnica porque é a era racional. Tudo que é racional e lógico tem valor, tudo que é intuitivo e artístico não tem valor, né? Então tá pendendo demais pro excesso de lá, por isso que eu falei dos extremos. E eu acho que porque racionalizar as coisas é isso, você tá usando o cérebro, você não tá usando o coração, você não lida com emoções. Lidar com emoções dá um trabalho ali, você entrar em contato com o lado que tem, né? Tipo, não, vamos racionalizar aqui, parece mais fácil, mas a gente não dá conta, porque a gente é uma união dos dois, né? Então, acontece quase, para mim é tipo uma terceirização da responsabilidade. Tipo, cadê a técnica aí para resolver? Então, eu tenho síndrome de impostora. Qual que é a técnica para resolver? Tipo, não vai ter técnica, velho. Você tem que olhar para dentro e entender milhões de razões, motivações emocionais. Faz terapia para entender, porque tem um monte de coisa aí dentro que não vai dar para resolver só. Beleza, tipo, mas eu acho que é isso. A diquinha, o caminhozinho, acho que ajuda, acho que pode ser que ajude, pode ser que dê um direcional para quem está, sei lá, absolutamente perdido, mas é a gente entender que isso não é suficiente, não dá conta, não é absoluto, não depende apenas de tipo, quais são os 3 passos para eu sair da síndrome da impostora? Deem para mim mastigado, por favor. Essa desconexão que a gente tem conosco, né? A gente olha para o externo, cadê o racional? Cadê a regra? Não quero pensar a respeito, me dê mastigado. Alguém que já pensou isso? Qual é o e-book, o guide? Tipo, beleza, posso te dar, mas você vai ter que olhar para dentro, senão o meu guide não vai ser suficiente. Você vai ter que se abrir para entrar em contato com outros aspectos que não os racionais, né? Que não os científicos. Você vai ter que olhar para a sua natureza interna, meu bem. Total, e acho que você falou da intuição, vem muito, eu acho que o saber da experiência, né? Que é um saber diferente de um saber científico, um conhecimento, uma informação que tem na nossa cabeça, né? Então, para ilustrar isso, eu estava outro dia, agora estou trabalhando com RH, então estava vendo umas coisas, lendo umas referências, né? Buscando a técnica, buscando a teoria sobre a prática, até mesmo para ter esse embasamento um pouco maior. E aí ele tinha umas técnicas, né, uns guias de como fazer entrevista. E assim, entrevista é uma coisa que eu já fiz bastante e já aprendi bastante fazendo entrevista, né? Não para RH, mas outros tipos de entrevista, né? Atendimentos, enfim. E aí foi muito interessante, porque ali eu via uma série de técnicas que eu falo, nossa, vai ser difícil eu estar numa entrevista e pensar nisso tudo, né, e seguir esses passos, lembrar dessas perguntas, ao mesmo tempo que eu já sei fazer, mas é um saber que eu não sei dizer assim, beleza, faça assim, assim, assado, sabe, não tem mas eu já fiz bastante, eu tenho uma experiência naquilo, isso é muito válido, né, mas não tá concretizado num saber científico, onde ali tem um passo a passo. Mas isso não quer dizer que não tem valor. Inclusive, eu acho que tem muito mais valor, porque assim, eu realmente sei fazer aquilo. Por mais que não tenha esse embasamento teórico, todo esse guide para eu fazer aquilo, né? Exato, e assim, é isso, tem vezes que vai contra o guide. Eu tenho falado muito disso com o Vi, meu namorado, assim, a gente sente cada vez mais que assim,
sei lá, por exemplo, falando de marketing, né? O que funciona, o que não tá funcionando hoje? A sensação é que, assim, tudo pode funcionar. Na real, tipo, você fala, não, a gente mesmo aqui com o podcast, né? Não, tem que ser, fecha a porta, fecha a janela, o som perfeito, a imagem perfeita, isso aqui. Hoje em dia a gente tá, beleza, tipo, passou uma moto, é natural, tá? Sabe, assim, a gente que sair um pouco desse quadradice de tudo tem que estar quadrado e perfeito, e a regra e a técnica, e assim, as coisas podem funcionar, né? Teve um youtuber lá que faz um vídeo horroroso, caseiro, não sei o que, zoado, milhões de seguidores, e você fala, tá vendo? Não precisa ter um vídeo perfeito pra você ter milhões de seguidores. Então, a sensação de que, assim, tudo pode funcionar, não é só o que tá na regra, só aquela técnica funciona, só as 3 técnicas de marketing funcionam, só as 3 técnicas de atendimento de psicologia funcionam. Não, né? Eu acho que, e para mim eu falo muito disso de conexão com a essência, né? Para mim reverbera muito isso, porque tem a sua personalidade, né? Como é que você vai seguir uma regra que às vezes não condiz com a sua personalidade? A gente sentiu isso nesse fim de semana, né? Que a gente fez uma feira lá, atendeu pessoas. Marcelinho foi visitar nós, gratidão. Olha aí, comprei o meu óleo, já tô usando, ontem eu usei ele. Tô conta adorando. pra nós depois. Sim. Tava lá na feirinha com o Solarium, nossa marca. E aí, como abordar as pessoas, né? Os clientes na feira. E aí a gente encontrou com vários expositores que tinham mais experiência e tal. E aí é isso, fui beber da fonte deles, falar, galera que já faz feira há trocentos anos, né? Conversei, fui trocar uma ideia, trocar experiência ali, me coloquei num lugar de aprendizado. Mas vai até a segunda página, as técnicas, entre aspas, que eles trouxeram, né? As dicas, as regras, sei lá. Porque tem a minha personalidade. Então, sei lá, ninguém falou isso, mas caso alguém dissesse, você tem que abordar o consumidor com calma, né? Falando baixo para não assustar, porque tem gente que já olhou, vem o vendedor falar, a pessoa já foge. Mas assim, eu não sou assim, isso não reverbera com a minha essência. Então, acho que eu tenho que achar o equilíbrio entre não vou ser só egóica, né? Olhar só para mim, não, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou e foda-se. E também não vou olhar só para. Não, tenho que fazer a técnica desse jeito X, que não tem nada a ver comigo, para funcionar. Não vai funcionar, caralho, porque eu não falo baixo, eu não falo pouco, eu não falo, né? Não dá, eu sou energética, eu abordo de um jeito expansivo. Então, como eu consigo equilibrar e achar o meu jeito de abordar a pessoa, né? Eu vou criar a minha experiência. Já criei, inclusive, em 3 dias, abordei de 1000 jeitos diferentes, já estou sentindo, que é o que você falou na prática, na experiência, o que funciona melhor, o que eu me sinto mais confortável de fazer, né? O que não estou confortável, mas sinto que dá para eu chegar lá, então tem um caminho de desenvolvimento aí que eu quero chegar, então não dá para eu colocar num papel isso, em passos. Tipo, é o meu feeling de tudo isso, a minha percepção de tudo isso, de integrar, de perceber tudo isso e trazer para mim e fazer daquilo meu, sabe? Fazer daquilo meu. Meu jeito, minha forma. Cara, você me lembrou de uma coisa, porque assim, realmente essas regras, né, que muitas vezes essa técnica vem através de regras, através de coisas a serem seguidas para se conseguir algo, né? E aí tá cheio de livro no mercado sobre isso, assim, como enriquecer, pense grande, o poder do hábito, sabe? Uma série de técnicas, você vai conseguir o sucesso através disso. E aí siga esse passo a passo, e normalmente é super assim, marqueteiro esses livros, começam, não, aqui a gente tem os melhores, as melhores pessoas com resultados, sempre uma coisa também muito megalomaníaca nesse sentido, né? Sim. Mas é interessante como essas regras, elas são quebradas por pessoas e aí tentam fazer novas regras. Então, por exemplo, eu pego um Steve Jobs da vida, que quebrou muitas regras, fez do jeito dele, assim. E aí, hoje em dia, as pessoas... Eu lembrei disso porque um dia eu estava conversando com uma pessoa e aí essa pessoa disse... A gente estava falando sobre o jeito de se vestir. E eu estava muito nesse sentido, tipo, eu me visto do jeito que eu me sinto bem, do jeito que me representa. Mais do que eu tenho que chegar num lugar e tá super, né, sabe, aquela coisa rígida, não, eu preciso tá. E aí eu citei, eu falei, o Steve Jobs, ele tá numa empresa, o cara tava de calça jeans, tênis de corrida, que ele achava mais confortável e pronto. Porque isso não muda nada do que ele tava fazendo, né? Também acho que também tem essa questão. E aí a pessoa falou, não, mas é o Steve Jobs. E eu sou só o Carlos, beijo! Exatamente. Tipo assim, em algum momento, esse Steve Jobs não era o Steve Jobs que a gente conhece. Ele começou de um ponto, mas ele começou muito assim, né? Acho que é uma personalidade bem, assim, controversa em vários sentidos, mas assim, eu acho que traz essa questão, né, que eu quis trazer, é justamente disso, de
de que muitas regras estão aí e realmente vai lá, um cara quebra e fala, não, agora esse cara é genial. Olha a genialidade dele. Mas peraí, antes se falava que isso não era genial, agora é genial porque deu certo. Então, realmente, como a quantidade de coisas, talvez, que a gente deixa de fazer, ou tenta seguir uma técnica, tenta seguir um jeito de fazer, e a gente não consegue procurar essa genialidade que a gente tem, né? E fica dependendo de algo externo a nós, algo que está se propondo a dizer mais sobre a gente do que a gente mesmo. Não, e isso, exato, e tipo, isso se aplica em todos os níveis, né? E eu acho que só que assim, é difícil, né? Eu digo que se aplica em todos os níveis, porque é isso, jeito de se vestir, jeito de, né? Se você vai num lugar, sei lá, estou estereotipando, um lugar playboy de chinelo, a galera vai te julgar, e aí você não quer ser julgado, você quer pertencer, porque todos temos a necessidade de pertencer, então ou você não volta mais lá, ou você começa a obedecer, entre aspas, as regras que a sociedade impõe. Só que também, assim, é fácil falar sobre isso, nem sempre é fácil executar, porque é isso, a gente está num lugar em que se valorizam as regras, se valorizam a técnica, se valoriza você saber seguir a regra direitinho para chegar lá e tal, e tipo, eu acho que é isso, a gente não vê o quanto o Steve Jobs e tantos outros, por um período, enquanto ele não era o Steve Jobs, ele teve rupturas ali, né? Ele estava rompendo com o que se espera dele. E aí, nossa, fudeu que eu já consegui ir para milhares de lugares, né? E feminismo, e, né, assim, o que se espera da mulher, o que se espera que ela faça. E quando você rompe isso, você é vista como louca, é vista como não sei o quê, enfim. Né? Se aplica de muito. Vai além até da técnica, vai disso de como a sociedade se constrói, os automatismos que a sociedade cria, que a gente cria para nós mesmos. Mulher ter que se depilar. Tô nessa vibe, ok, abrindo meu coração pro mundo, para quem estiver ouvindo, tipo, então, assim, não tenho, vai se fuder, um cara pode ir com a barba por fazer aonde ele quiser na porra da vida dele, e eu não posso? Tipo, só que assim, é lindo falar, é lindo um mundo em que todas sejam livres, só que não somos. Se eu colar num lugar peluda, vai todo mundo ficar me olhando. Sim. E eu vou ter que lidar com isso. E não é fácil lidar com isso. Então, é sobre questionar o rolê, né? E assim, estamos indo até para vários lugares, mas, tipo, é isso, assim, é achar o equilíbrio das coisas, eu acho também. Porque é isso, a técnica eu acho que ajuda quando você está completamente perdido. Se você é uma pessoa que está desconectada da sua essência, do fato de que você tem que olhar para dentro e ver o sentido das coisas para si, pode ser que seja um norte. Pode ser que a técnica seja um norte, mas o problema é, né, você ficar ali dependente, aplica a técnica, não funcionou, e aí você fica num buraco, e aí você fica na bosta, porque não funciona, e nada dá certo comigo, minha vida é uma bosta, e tipo, então, é uma bosta porque acho que é mais profundo, você vai ter que olhar para outras coisas além dos 3 passos para chegar em outros lugares, né? Sim, exato. E até quando a pessoa, depois de buscar técnicas, buscar as coisas que ajudem ela, muitas pessoas chegam na terapia buscando essa técnica, buscando, não, me diga, me fale como fazer, como passar por tudo isso, porque eu não sei fazer isso. Então já vem com uma pergunta muito clara, esperando uma resposta muito clara. Sim. E de coisas que não tem essa resposta, né? Como você responde para um pai, né, que acabou de perder a filha, porque ele, porque não ele no lugar da filha. Né? Então, são respostas que não tem, né, numa frase, numa técnica que você responde isso aí, né? Acho que tem para muito mais além. E até a questão da pandemia, vamos lá, né? Estamos aqui vivendo já uma fase final, se tudo encaminhar para o bem aí de pandemia, mas que foi muito isso, né? Durante muito tempo, a gente esperou uma solução científica, técnica, que é a vacina, que é super importante, que realmente veio para dar um fim a esse período, né, de isolamento, de quarentena, e que é muito importante. Acho que tem um papel muito importante, né? Agora, a pandemia ela teve uma série de outros aspectos que a vacina não resolve, né? Porque, para variar, como bons ocidentais que somos, a gente gosta de tratar o sintoma e não a causa. A gente vai com a vacina no sintoma Covid e não vê o que causou o Covid, para que ele, caralhos, não volte a acontecer, ele e outros, né? A gente não olha para a nossa relação com a natureza e o nosso comportamento predatório no planeta que faz com que Covids apareçam. Então, a gente remedia a vacininha no Covid,
daqui a pouco vem o próximo, que inclusive ontem eu vi que tá uma nhapa aí, sei lá como é que chama, um rolê aí na Índia, que tem mortalidade, um vírus de 75%. Já matou um moleque na Índia, eles estão tentando conter para não se espalhar. Enfim, tô vindo com o meu terrorismo aqui, porque eu realmente... Ele tava sabendo. Porque, sei lá, é visões de mundo, né? Eu sinto que é isso, a gente não para olhar direito as coisas, os automatismos, a nossa essência, os nossos comportamentos, acho que fala muito do imediatismo da nossa sociedade também, total, né? Tipo, você quer uma resposta é pronta para agora, porque eu não quero passar pelo processo doloroso terapêutico de anos de entender a caralha toda que tá acontecendo dentro de mim e ter que admitir que eu sou fodida e ter que endereçar as partes fodidas de mim. Não, eu quero ser midão. É tipo, quero aprender violão, mas não quero... Eu quero já saber, não quero ter que praticar. Né? Bota lá no computador, né? Você, já sei Kung Fu, agora já tô lutando Kung Fu. Exato. Mas o que é aprender Kung Fu? Toda essa experiência, passar por isso, tudo que vem junto com isso, né? Não só ali a técnica, como você dá um soco no Kung Fu. Isso não abarca o que é o que pode ser o Kung Fu, né? Do nada eu fui pro Kung Fu e comecei. Sim, mas é isso. Mas é justamente isso, tipo, tem uma série de coisas além disso que são importantes ser olhadas. Eu acho que a gente quer trazer, a gente está trazendo esse tema justamente para a gente poder parar para refletir sobre isso, sobre essa dinâmica muito arraigada na nossa sociedade. Quando a gente se vê, a gente está fazendo isso, a gente está buscando técnica, a gente está nessa frequência. E a gente pode recorrer a outras coisas que também vão ajudar nessa nossa vida, para uma vida melhor, né? Para a gente conseguir sair desse automatismo, que é muito técnico, né? O automatismo é justamente isso, você não precisar mais pensar. Criar um processo. Criar um processo, você não precisa pensar sobre aquilo, é automático. Sim. Né? E o quanto de que realmente vale a pena viver uma vida no automático. Só que de novo, é desafiador, assim, eu acho que a proposta é essencial de questionar a porra do automatismo, mas sei lá, assim, vendo pessoas que, sei lá, ainda estão no CLT ou que estão insatisfeitas com o que estão fazendo, tipo, a sensação da sociedade moderna urbana é que não há tempo, né? A gente tá sempre na correria. Você fala, meu, eu não tenho tempo, nem as pessoas falam, né? Nem de fazer as coisas que eu quero fazer. Se não tiver um blog post com 3 dicas para eu plantar meu vaso rápido, tipo, eu não vou aprender virar paisagista, sei que, fazer um curso para aprender a fazer meu vaso. Por isso que eu acho que assim, tem seu valor, é isso. A gente não dá para aprofundar de todos os assuntos do mundo, beleza, 3 dicas rápidas para um negócio ou outro. Se bem que plantar um vaso é outro nível de outra dinâmica versus, tipo, como transicionar a carreira em 3 passos, né? Tipo, mas enfim, eu acho que assim, é desafiador, é compreensível para quem está nesse lugar de meio que não se sentir dono do próprio tempo, não se sentir dono da vida, tipo, meu, não tenho tempo de ficar aprofundando um monte de coisa, eu preciso do jeito rápido, porque, tipo, minha vida tem muita coisa, não dou conta de entrar em profundidade que precisa, tipo, é isso, eu quero um headline de notícia de 3 linhas, porque eu não vou ficar lendo todas as notícias que tem em profundidade, eu não vou ficar, né, acho que sinto um pouco isso, que acho que falta tempo para as pessoas de aprofundar nas coisas, o que, de novo, para mim, leva ao questionamento deste automatismo, que assim, será que faz sentido tudo que tem na sua vida? E é muito difícil dar esse questionamento, né, que eu tô indo pra uma vibe minimalista de vida, e cada vez mais eu me questiono, será que eu não tô com muita coisa? Tipo, será que eu não devia fazer menos coisas? Produzir menos coisas na minha vida? Executar menos coisas? Ouvir menos podcasts? Assistir menos TVs? Falar com menos pessoas no WhatsApp? Tipo, entendeu? Porque é isso, o negócio da globalização é incrível pra você poder falar com quem tá na Austrália, mas as tecnologias a gente não foi feito, a gente ainda é orgânico, a gente não é Android ainda, estamos quase lá com essas porra de wearables, mas a gente, é isso, por que tá todo mundo morrendo fudido de saúde mental, de ansiedade? Porque a gente não foi feito, a nossa natureza não foi feita para dar conta de todos os estímulos e todas as coisas que a gente coloca na mesa pra gente lidar. Então, assim, realmente, assim, você não vai ter tempo de ler os negócios em profundidade. Só que para algumas delas você vai precisar. Você vai precisar olhar para dentro, você vai precisar olhar em profundidade. Assim, de um jeito ou de outro,
né, tá devendo. Você fala, não tenho tempo, vou pelo básico mesmo. Então vai ficar faltando um monte de coisa se você for só pela técnica, porque você não vai abarcar todas as suas dores só com a técnica. E aí você fala, não, mas eu vou abrir mão de um monte de coisa aqui, vida moderna, tem um monte de coisa legal, viajar o mundo inteiro, aprender 1000 línguas. Então não dá para fazer tudo. A gente tem que escolher algumas coisas, sei lá. Nem sei se tá fazendo sentido. Não, total. E eu acho que é poder também escolher. Acho que o que a gente faz. E eu acho que algumas coisas estarem no automático também é importante para que a gente não precise se preocupar com tudo o tempo todo. Né? Eu acho que também não se trata de eu vou pegar um copo d'água, estou pensando sobre. Tem coisa que a gente faz automático, assim, você não está pensando sobre aquilo. Mas poder, vez por outra, chegar nesses assuntos, nessas coisas e refletir, acho que é importante. Não deixar sempre tudo no automático. Eu acho que o sofrimento é um grande balizador para a gente saber se a gente está precisando repensar alguma coisa ou não. Porque quando a gente está realmente bem de vida e tudo, os questionamentos não vêm com tanta força, ou podem não vir. Mas quando a gente está numa situação ruim, que você fala, nossa, não tá dando, não tá legal isso, tá me fazendo sofrer, aí vem os questionamentos mais fortes, e realmente acho que vale questionar nesse momento esses automatismos, essas coisas que a gente procura fazer de um jeito e que você fala, talvez exista outro jeito de fazer. Vou dar um exemplo. Fala aí. Eu ia falar, não sei se você fala primeiro, porque eu ia falar que talvez não esperar o momento que tá ruim para pensar, e eu tenho um porquê para isso, mas não sei se você quer. Não, eu acho que assim, realmente, não esperar. Acho que mais do que esperar o não, quando a gente tá sofrendo é realmente quando bate uma urgência. Sim, você fala assim, ó, já tô numa situação onde eu preciso pensar, realmente. E aí eu vou maquiar o sintoma, eu vou tomar um remédio, eu vou utilizar a técnica para acabar com esse sofrimento, ou eu vou realmente entender o que tá rolando e buscar alternativas, que não necessariamente vai vir através de um remédio. Eu tô super ansioso, então assim, o trabalho, não sei o que lá. Claro, acho que assim, dependendo da situação, você vai buscar um médico, você vai ter um acompanhamento para conseguir passar por aquele período, mas não achando que aquilo é a solução para o seu problema, porque muitas vezes ele tá lá, ele vai continuar lá, né? Sim, mas eu acho assim, do que eu sinto da minha experiência, e aí galera, vê se faz sentido para vocês, porque a minha experiência não é a minha regra. Porque você falou, em momentos que você tá bem, normalmente não vem, né, o questionamento. Tanto que tá tudo bem, aí a gente fica bem de boa, bem no automático, bem no, sei lá, foda-se, não tô parando pra pensar porque tá tudo bem, não preciso pensar, né? Só que aí o ponto é que quando chega nesse ponto que tá tudo uma bosta, vejo assim, amigos que estão rolando super isso, assim, tipo, passando fudido no CLT, não aguenta mais, chorando, tomando remédio, fudido, de tipo, não aguentando mais. Só que se você espera chegar nesse nível, né, que você tá claramente ali com dificuldades emocionais, saúde mental não tá em dia, você tá passando por uma barra, por uma dificuldade. Se você esperar este momento para você questionar várias coisas da sua vida e possivelmente mudar, tipo, requer um tipo de energia vital e motivação você implementar mudanças na sua vida, porque a gente está acostumado a viver no automatismo, na zona de conforto. Então, você mudar requer energia. Imagina fazer uma mudança de casa, requer energia, só puta trampo mudar. Então, se você está desenergizado quando você for parar para pensar nisso, talvez você se afunda num buraco maior ainda, porque você está fudido e você fala, nossa, eu preciso mudar para agora, e eu preciso fazer, e é muito difícil mudar, porque eu tô inseguro com finanças, tô inseguro com tudo. Você não vai estar no estado de espírito, talvez, que requeira ou que facilitaria para que as mudanças fossem implementadas. E aí o que eu vejo acontecendo é as pessoas continuando na bosta, porque é isso, ela tá como é que fala? Não tem mais, tá drenada de energia. E, tipo, não tem energia nem mais para viver o dia a dia dela, muito menos para fazer mudanças grandes de vida e repensar, falar, será que eu tenho que jogar tudo pro alto? Mas, caralho, jogar tudo pro alto requer energia, entendeu? Então, poder pensar nessas coisas quando quando tá tudo bem, aproveita os bons dias aí, porque somos cíclicos, né? Tem dias bons e dias ruins. Aproveita os dias bons, não joga fora os dias bons, aproveita eles, que você tá no estado de espírito bom, otimista, visionário, vendo possibilidades positivas no futuro, né? Com abertura ali de caminhos mais fácil, para repensar a vida, para repensar, será que não faz sentido, não sei o quê. Esse é um lugar bom para você repensar, e aí vai vir dificuldades, porque mudanças, beleza, faz parte, você vai mudar de caminho, você vai para um lugar desconhecido, vão ter dificuldades, mas se você está no estado de espírito legal para pensar, refletir sobre elas,
talvez você não fique tão overwhelmed, né? Você vai falar, beleza, se eu pra mudar de vida, o que eu preciso? Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí você tá bem ali, com energia para poder pensar nos, né, sei lá, no tudo que você vai ter que fazer nesse caminho Sim. novo. E aí a importância de ter esse exercício de questionamento constante, né? Que é o que a Exato. gente busca muito com o podcast, com as nossas vidas, através do podcast também, que é poder repensar as coisas. E poder, por exemplo, repensar as coisas e inclusive dizer, beleza, vou continuar fazendo da maneira que estou fazendo. Mas você pensou sobre aquilo, realmente Sim. você parou para pensar. Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre essa transição de carreira, né, quando eu estava lá com 26 anos, me espantou ter sido a primeira vez que eu me perguntei sobre aquilo, profundamente. Com 26 anos, eu falei, é isso que eu quero? Até ali, não tinha me perguntado dessa maneira tão forte. Então, Sim. acho que é poder dizer isso. E eu continuei, depois que eu me perguntei a primeira vez, eu continuei mais 2 anos no mesmo lugar que eu estava. Sim. Mas diferente, já buscando algo, já tentando visualizar outras coisas, porque me incomodava, começou a me incomodar, né, essa questão, aquela questão que move, né, te faz querer sair do lugar. Então acho que é poder estar se questionando e estar questionando essa técnica, todo esse modo de fazer para ver, beleza, vou continuar assim ou não, para onde eu vou. Mas aí é decidido, é consciente, é diferente, né? Super. E não, e eu acho, assim, valiosíssimo isso que você falou, porque eu acho que quanto antes quanto antes e quanto mais a gente questionar, colocar consciência nas coisas que a gente faz e questionar se faz é questionar se faz sentido, não é com certeza mudar. Não tô falando, tipo, com certeza mude tudo que você tá fazendo agora. Não, se questione se faz sentido. É só isso que a gente tá pedindo, mas é um passo que a gente tá pedindo. Exato. Façam, que a gente estimula. Mas porque, assim, quando você falou isso, me espantei que aos 26 anos eu nunca tinha perguntado, porque, assim, quando você nunca se questiona, ou nunca se questionou, ou raramente se questiona, que se questionar pode ser trabalhoso, porque você tá colocando. Eu fiquei pensando agora, me colocando no seu lugar, e eu falei, porra, é porque você coloca em xeque algo que é seu porto seguro. Então, apenas se permitir questionar pode ser muito desafiador para quem nunca se questionou. Porque você Sim. fala, mano, como assim eu tô colocando em xeque se os meus 10 anos de carreira e faculdade fazem sentido? Dá até uma taquicardia a primeira vez que você pensa isso. Não posso colocar isso em xeque, porque dá uma insegurança muito grande de, tipo, a sua vida inteira está em xeque, tipo, entre aspas, né? Tudo que você grande parte do que você vê como valor e construído, você está colocando em xeque. Será que aquilo e dá medo, eu acho, né? Eu ouvi você falando e falei: "Mano, acho que esse papo, a primeira vez que eu pensei isso, você fala: "Fudeu, que eu vou ter que mudar a minha vida to". Não, dá muito desespero isso, né? Pelo menos me lembrando, assim, me dá um pouco de ansiedade de pensar a primeira vez que eu pensei isso. Só que prometo que do outro lado faz sentido, gente. Se você, porque é isso. Dá medo mudar, dá medo pensar em mudar tudo que já tá como porto seguro, mas poxa, não dá medo pensar em 80 anos vividos em algo que você percebeu faz 60 anos que não faz sentido? Tipo, caralho, isso dá, né, tenta pensar por esse lado, dá medo também, sabe? Dá medo da mudança, mas dá medo também de ficar fazendo algo que talvez você esteja começando a perceber que não faz sentido. Sei lá. Sim, e as coisas têm um tempo para acontecer também. Eu acho que Sim, não precisa vamos dizer, dessa rapidez que a gente vive no mundo atual, né? De sim. que algo se questionar de algo, eu preciso a resposta já, que aí é muito da era da técnica. Que é Imediatista. imediatista. Se você se pergunta, já tem uma resposta. Tá lá no Google. Faça assim, assim, assado, Sim, sim, né? E essa resposta ela não vai vir assim. E aí eu acho que é isso, passa por um medo de se questionar, de repente é uma grande decisão na sua vida, não é do dia para a noite, vai ter muitas coisas envolvidas, muitas coisas serem pensadas, mas que se são pensadas, eu acho que esse é o caminho, independente para onde siga. E aí é a questão, né? Tipo, não tem como a gente dizer qual que é o caminho para alguém, né? sim, Falar, não, é aqui, que é o que a técnica faz, né? Apontar um sim, caminho muito claro. Porque vai depender muito de muitas questões, e da pessoa que faz sentido para ela e como vão esses questionamentos, se ela está preparada para fazer aquele movimento naquele momento, ou de repente ela vê, putz, é importante para mim, mas não agora, não consigo agora fazer isso. sim, Vou sim, deixar para depois, tem muita coisa rolando. É questão de momento também, é questão de poder se planejar de repente, falar, ó, eu não consigo se conhecer bem, né? Falar, putz,
eu não consigo fazer esse movimento agora, dado como eu estou me relacionando com, sei lá, com as pessoas, com dinheiro, com planejamento, com a mudança agora, mas você sabe os aspectos que estão rolando, você pensou, você refletiu, e aí você poder tomar uma decisão, né? E continuamente, e continuar refletindo, eu acho. Tipo, você falou, né? Você refletiu e continuar refletindo, porque é isso, assim, primeiro a gente é ser humano, né? Então a gente é cíclico, a gente não é fixo. Então, vejo isso muito claramente no dia a dia. Tipo, eu acho que tem um lado de acolhimento, é isso que você está dizendo. Então, nesse momento, não consigo, vou me acolher. Beleza, gostaria de fazer algo diferente, mas não vou ficar me sentindo culpado de não estar me movimentando, porque não cabe. Nesse momento, não dou conta. Se acolher, tá tudo bem. Sim, se acolha e continue se observando para ver se você realmente ainda precisa de acolhimento daqui 3 meses, daqui 6, daqui 3 anos, daqui 10, ou se você está se auto-sabotando, ou se você está colocando coisas que são inúteis no seu prato para dizer que você não dá conta de fazer esse movimento agora, e não tem como ninguém falar isso por você, não tem como ninguém julgar se você está se auto-sabotando ou se você está se acolhendo, cabe a você se observar e decidir. E é isso é muito, tipo, aplico no dia a dia. Tipo, estou cansada hoje, vou me acolher, não vou me exigir produtividade capitalista tóxica. E aí cabe a mim olhar se eu estou sendo preguiçosa e querendo ver Netflix e ficar com meu cachorro, ou se eu realmente estou precisando daquilo. Ninguém pode dizer se eu preciso ou não mesmo daquilo. Não tem uma resposta certa. E eu acho que é isso que a gente instiga aqui, tipo, não tem um jeito certo, uma resposta certa. Nunca, sei lá, é isso. Nunca diga nunca, né? Mas assim, é você, com você mesmo, com o seu jeitão. Que tema, hein? Que tema para começar a terceira temporada. Acho que trouxemos muito questionamentos e acho que também falando bastante de coisas que a gente já tocou, temas que a gente já trouxe de um novo jeito, né? Acho que trazendo Sim. esse tema do fundo da técnica, desse cientificismo e Sim. de que pode pautar e vai pautar muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa terceira temporada, né? Sim. E aliás, intuição, peraí, que a gente falou de intuição, mas não falou muito, porque, assim, vamos vamos pra vibe Sol del Carlo, né, porque, assim, quando a gente fala de, sei lá, né, enfim, cada um acredita no que acredita, mas, a gente carrega, assim, acredito que carregamos muita coisa da ancestralidade, né, eu acho que como energia não se cria, se transforma, nada se cria, tudo se transforma, né, e tudo é matéria, tudo que é matéria é energia, e tudo a gente vai, né, ciclo da vida, a gente vira adubo para as terrinhas daqui a pouco, um dia. Enfim, carregamos muitas coisas na nossa ancestralidade, carregamos muita sabedoria no nosso corpo também, né, que a gente falou lá, sei lá que horas a gente falou no começo, tipo, nosso corpo é muito sábio, nosso corpo sabe muita coisa, porque assim, a gente vê como eu sou uma pessoa, meu corpo é outra coisa, minha mente é outra coisa, tipo, é tudo junto, né, e aí, é isso, assim, acho que se a gente se apega muito com, conseguir o externo, conseguir a regra, a dica externa, mesmo a dica, né, porque a dica vem para te ajudar, ó, tenta isso aqui, vê se funciona para você. Só que se você só fica com as antenas para as dicas externas, tipo, tentei essa dica, beleza, não funcionou, vou tentar outra dica então, não tá fora, não tá tão fora, né, às vezes tá aliás, para mim tá sempre dentro, assim, você se conectar com você sabe melhor que tudo, seu corpo sabe melhor que tudo, né, seu corpo sabe que você precisa, você sente sede quando você precisa de água por um motivo, ele tá dizendo: "Preciso de água", você sente dor de cabeça quando você tá trabalhando muito, ele tá dizendo: "Por favor, pare, se acolha, se dê um descanso", a gente não ouve, né, então assim, quando a gente e é difícil se conectar com a intuição, né, com aquela parte de você que sabe, com aquela parte de você que antes de você racionalizar e trazer para o mental, e falar: "Ai, mas será que é isso mesmo?", aí você tá racionalizando, é aquele feeling que você tem, né, que sexto sentido, que todo mundo já teve com certeza experiências na vida de coisas que você falou: "Meu, senti ali que não ia dar". Esse sentir é muito deixado em último plano na nossa sociedade, cara, e assim, a gente sente, a gente mente e coração, são 2, é tipo 50% de cada um, né, e a intuição sabe muito, quando a gente se conecta com a nossa intuição, assim, esse que é o ponto, você enxerga caminhos que
que talvez ninguém teve a porra da ideia ainda, né? Ninguém criou aquela técnica ainda, entendeu? Você vai seguir a técnica A, B e C, o caminho A, B e C, a dica A, B e C, e nenhum deles vai te servir, porque o que vai te servir tá dentro de você, tá alinhado com a sua, que nem eu falei, da personalidade, com a sua forma de ser e de pensar, e tipo, se você não para olhar isso, para tentar se conectar com isso, e assim, cada um com suas crenças, mas nem que seja literalmente, assim, você parar antes de dormir 5 minutos e pedir para, sei lá, força maior, seja lá o que você acredite, falar, quero me conectar com a minha intuição, quero me conectar cada vez mais com você, quero abrir meus caminhos, quero poder me ouvir melhor. Você tem intenção, que é o nosso episódio de ritualizar, né? Você colocar uma intenção num momento é o que faz daquilo um ritual e não um automatismo. Ah, vou dormir, foda-se, não penso em nada. Não, você parar por um momento e pensar, quero isso, pedir para se conectar com a sua intuição. O livro As Mulheres que Correm com os Lobos fala pra caralho disso, maravilhoso. E assim, te abre caminhos e possibilidades que você não vai chegar de nenhum outro jeito. Assim, eu não sei se eu tô passando o que eu quero, porque é que eu tô sentindo isso na prática ao longo dos últimos anos. Tipo, a gente muito na teoria, né, que você falou, você ouve, ai, beleza, já sei tudo, sei no racional, sei no mental, mas aplica na prática, porque às vezes na prática vai ser diferente para você, né? E é só estando aberto para ouvir o seu, ao invés de seguir por exemplo, sei lá, Lua, conexões com a Lua, aqui, só um exemplo, mas é um exemplo prático, né? Tipo, quando a Lua tá cheia, tal coisa tem que acontecer. É a regra, é a técnica, de novo. Ao invés de eu olhar para a Lua cheia e falar, a Lua tá cheia, então agora eu tenho que me sentir assim. E aí eu me condiciono a sentir assim. Não, olha para dentro, como que eu estou me sentindo? O que está acontecendo na minha vida e tal? E você cruza isso com, peraí, então agora, depois que eu entendi o que está acontecendo, estou me sentindo de tal jeito, estou me sentindo amuada, estou me sentindo energizada, não sei o quê. Depois a gente olha a Lua no céu e faz um cruzamento de como as coisas podem se conversar, né? Então, é o negócio de não saber a resposta. É se questionar e não saber a resposta, se permitir olhar, deixa eu ver o que tem, quais são os caminhos que minha alma pede, quais são as possibilidades que estão dentro de mim, não as que estão já disponíveis ali, estimuladas para a gente escolher no buffet, que talvez nenhuma delas vai ser a que a gente realmente quer, que a nossa alma realmente pede. A Clarissa Pinkola Estés fala muito disso no livro. Enfim, não sei se fez sentido. Não, eu acho que faz sentido. E eu vou trazer uma outra coisa, ver se casa com o que você está falando, que é justamente assim, eu estudando psicologia e eu sigo uma linha filosófica, não é nem teórica, que é fenomenologia existencial, e através da prática lá que a gente faz, é muito no sentido de, e a professora sempre faz esse trocadilho, não é um saber fazer, ou seja, eu sei, e aí sabendo, né, racionalmente, eu faço. Mas sim um fazer saber. Que eu faço, e aí eu a partir dessa experiência sei. E esse conhecimento ele é completamente diferente. Né? E aí eu vou dizer na prática como isso se dá, então, por exemplo. E acho que numa coisa que tem a ver com o que você falou sobre intuição e tudo. Uma das coisas que a gente utiliza muito durante os atendimentos é como a gente se sente no atendimento. Como aquilo chega para mim, o que foi dito. Né? Como me toca, como me afeta. E que não é muitas vezes você sente, fala, eu senti algo estranho, não sei dizer porquê, ou me senti com raiva durante o atendimento, me senti com tal coisa. Aquilo não necessariamente é só você, é da interação com a pessoa, é do que está acontecendo ali, é do que ela te contou. Então, isso também é importante para você saber, né, se perceber e utilizar aquilo em prol da pessoa, né, do próprio atendimento. Isso não é uma técnica. Tipo, isso não tá... Como é que você fala? Como você explica isso? Não. Utilize o sentimento que você sentiu através disso. Não dá para explicar. Não dá, mas assim, é extremamente necessário e potente poder estar com as pessoas e utilizar dessa... E tem vários nomes, poderia ser uma energia, uma troca de energia que você tem com a pessoa, mas realmente existe uma interação, algo que acontece nessa interação e de que é importante ser usado. E que eu não vou chegar lá para atender com uma teoria. Não, isso aqui é o complexo de Édipo. Não, isso aqui é não sei o que lá. São muitas coisas da psicanálise, né? Eu não preciso chegar com a teoria, que a teoria vai me dizer sobre aquela pessoa. Mas eu posso sim, a partir daquela pessoa,
do que está acontecendo, a uma compreensão melhor, sem ficar me prendendo ou me guiando por uma técnica, uma teoria. Sim. E aí a prática é completamente outra e diferente, né? E aí acho que casa com essa coisa que você falou da intuição, de se perceber, de estar conectado consigo mesmo, porque isso faz toda a diferença e não tá, né? Não tá descrito certinho como se fazer ou como é isso, né? Sim, e assim, eu acho que quanto mais você exato, não está essa que é a dificuldade para a sociedade atual, porque estamos muito presos no racional. Então, se você fala: "Faz o negócio aí no feeling, não sabendo direito onde você vai parar, o que que você vai falar para a pessoa", tipo: "Caralho, como assim?". Não, precisa da regra, né, a gente apegado ao racional, e aí parece difícil, né, eu acho, no começo. Eu ainda eu tenho muita terra forte no meu mapa astral, né, então eu sou bastante pés no chão, bastante racional, então é difícil você se deixar vulnerabilizar tanto. Como assim eu vou sem saber direito, eu vou no feeling? Só que quanto mais você faz, se permite fazer isso, no livro até ela fala isso, ela fala mais, tipo, você tá mais conectada com a sua intuição, então ela fala mais com você, ela conversa mais com você. Quanto mais você se permite, mais você tá tipo, meu, sei lá, aconteceu qualquer coisa na minha vida e agora o que eu faço? Vou falar com alguma amiga, vou falar com o terapeuta. Às vezes vem uma ideia que você não sabe de onde, tá ligado? Vem criatividade mesmo. É tipo, você tá conectado com a parte de si que é livre, que é artística, que só é, que não tem nomes, ela só é, né? Então vai ficando mais fácil, assim. Não que seja uma curva, não que seja uma curva linear, na real, porque né, somos cíclicos, mas quanto mais você se permite ocupar esses espaços de tipo, deixa eu ver o que está acontecendo, tal, mas isso vai acontecendo de forma natural e vai ficando mais fácil você confiar na intuição e confiar em ir sem chão e ir no feeling e tipo, tá tudo bem, minha intuição vai estar lá para mim, porque ela sabe, a intuição sabe, nossa, é isso, a gente em essência, a gente já sabe, a sabedoria do corpo, a sabedoria da ancestralidade, nosso corpo é muito sábio, nossa alma é muito sábia, só que a gente se bloqueia para acessar esses saberes que já estão lá, que se criaram, você não sabe nem de onde, né? Então, assim, E você trouxe um negócio muito interessante da poesia, do poético, e eu acho que Heidegger coloca muito sobre a poesia, a poiesis, em grego, que eu acho que é justamente poder se destacar desse saber científico, dessa técnica, né? Porque a lógica da arte é uma outra, né? A dinâmica, o jeito de se fazer na arte é outro. E aí, num texto que eu estava lendo, foi muito interessante, que me ensinou um pouquinho mais sobre a arte. Eu ainda tenho, né, um universo que eu explorei pouco e quero muito explorar, quando aí puder e estar tranquilo e poder ir em museus, enfim. Mas de que, por exemplo, era um poema, e é um poema que você vai lendo e aí tem uma dinâmica, você vai entendendo vamos dizer assim, a sequência dos fatos, e aí chega um verso que é meio estranho, de fato. Você não entende muito bem. E eu sempre encarei esse não entendimento, esse estranhamento, como algo que, puta, eu não gosto de poesia. Eu tô lendo a poesia e não entendi o que quer dizer essa poesia, nesse saber muito racional. sim. E esse texto dizia muito, não é sobre entender, mas é sobre esse estranhamento que te causou aquele verso. É sobre essa sensação que você está sentindo ao ler aquele verso. Que não é entender né, ali, mas é poder falar, o poder se debruçar sobre esse sentimento que aquela coisa te passou, que também é uma, vamos dizer assim, é um saber, é algo que está acontecendo, que não necessariamente uma técnica, né? Então você, ao olhar um quadro, você não precisa ver algo que é a realidade, né? É o certo. É o certo. E aí você começa a entender um pouco mais, por exemplo, a arte moderna, que é uma coisa assim que todo mundo fala, não, isso é arte moderna, qualquer coisa, não importa. Mas o que aquilo tá te causando? Né, ao olhar o quadro, ao se deparar com aquilo, como aquilo te afeta de alguma maneira. E aí poder trabalhar isso. E aí é um universo imenso. Porque assim, vai para muito além do que o artista só quis dizer. Sim, Né, do que ele pensou, qual o estado emocional que ele estava
ao pintar aquele quadro. Muitas das coisas são transmitidas a nós, mas existe um universo onde você pode criar muita coisa a partir dali. E aí era muito legal, porque você pega qualquer coisa e você expande muito. Então, por exemplo, a gente está querendo, até uma novidade aí para falar da terceira temporada, estamos querendo trazer filmes, né, ou seriados que a gente acha muito interessante, poder refletir sobre eles. Que é justamente isso, pegar algo, uma obra, e poder expandir, ao invés de se limitar ao dizer, não, aqui o autor desse quadro, o pintor, quis dizer tal, ele retratou tal coisa. Uma resposta muito exata. E poder não ir para outro universo onde abre muitas mais possibilidades, né? E, de novo, eu acho que é um desafio, porque a gente não tem tempo de se deixar fucking levar pelo ócio criativo por 1 minuto, né? Então, por exemplo, o filme Mother, ele é uma loucura, não sei quem já assistiu. E aí eu já assisti 2 vezes e a minha mente racional, quando acaba o filme, eu vou no Google lá, o que significa XPTO, porque é um monte de coisa, várias simbologias malucas. E aí, beleza, e aí alguém cagou uma regra lá do que significa, só que, tipo, a gente não, é isso, não ter o tempo, não ter a vontade de parar, apenas pare por um momento e fica ali. O que para mim representou essa mulher fazendo tal coisa no filme, tal cena fazendo tal coisa, tipo, beleza, ele quis dizer alguma coisa, os estudiosos talvez saibam aí melhor, sei lá, que porra que ele quis dizer, mas tem a minha interpretação daquilo. Então, tem isso, e tem o que eu ia falar? Um outro negócio, vou lembrar, tá na ponta. Você já ouviu falar de dança estática? Ecstatic dance? Nossa, nunca ouvi. É isso que você falou agora de outra maneira. Então, um outro exemplo prático disso que você falou agora, de tipo, de não entender, mas saber. Porque assim, ecstatic dance basicamente é uma dança intuitiva. Então, coloca-se uma música qualquer, sei lá, alguém põe lá, tem uma playlist toda meio tribal, todas que estimula assim, um estado de espírito mais aberto. E você faz quaisquer movimentos que você quiser, não tem regra. É isso, você vai lá e você deixa o seu corpo te guiar. Você faz os movimentos que você tá afim, que o seu corpo tá afim, que o seu corpo tá te pedindo, tipo, quero alongar, sei lá. E, obviamente, no começo, como qualquer pessoa urbana moderna, você fica racionalizando para caralho, você fica com vergonha, você fica tipo, mas não faz sentido eu estar com o braço ali, ou sei lá. Só que, como é em grupo, né? Cada um faz o que quiser, foda-se, você nem olha para as pessoas, você pode dançar de olho fechado, mas como vai criando uma egrégora ali do grupo das pessoas se abrindo e se permitindo. Nossa, até arrepiei inteira agora de falar, porque você começa a fazer movimentos que você não entende, porque você começa a sentir coisas. É que nem na yoga, que você está precisando de uma abertura de coração, você abre, você chora na aula. Quando você está precisando de algum tipo de movimento e você abre um chakra, você expande ali para uma coisa que o seu corpo estava precisando, porque a gente armazena emoções, né? Tensões, tem energia ali acumulada, estagnada. Então, na dança estática, você só se permite fazer movimentos conforme, sei lá, conforme a intuição manda, no caso. A intuição pede. E você vai se libertando muito, é muito gostoso. E às vezes é isso, você faz coisas que visualmente, racionalizando, são idiotas, e você começa a sentir coisas, eventualmente, tipo, não precisa você ficar doidão, mas... E você... Foda-se o porquê. Não entendo o porquê estou sentindo tal coisa. Só sei que quando eu ponho meu braço desse jeito... Tá aliviando alguma coisa, né, meu? Gente, vejam, por favor, quem tá só no áudio. Vai pro YouTube. Você faz, tipo... Você começa a fazer qualquer coisa, foda-se, não sei, não tem regra, é isso. Tipo, você faz o que o seu corpo está pedindo, movimentos que você começa a se deixar soltar, e quando você vê, você fala, nossa, é gostoso fazer isso, não sei o quê, e, tipo, você vai liberando a energia estagnada e seu corpo sabe que você precisa daquela porra, daquele movimento, pra você liberar. Só que se você fica, né, é isso, tipo, o corpo sabe, você não sabe, sua mente racional não sabe o porquê. Não entendo o porquê isso aqui está me liberando. Só sei que está, então vou continuar fazendo, que é uma delícia. Sim. E é se permitir isso, sabe? Se permitir e não ficar se taxando de idiota. Tipo, ai, gente, idiota é quem não se permite ouvir, porque tem tanta coisa importante pra gente ouvir no nosso corpo, na nossa alma, sério. Apenas vamos fazer ecstatic dance um dia, galera. Não, e assim, várias coisas vieram à minha cabeça. Eu acho que assim, a arte é uma possibilidade muito grande da gente poder explorar esse universo onde
a gente sai completamente dessa dinâmica da técnica e da ciência. Então, acho que você falou da dança, é justamente isso. O porquê, o que está por trás, não importa, né? E ali Exato. você vai muito num fluxo de se desligar do pensamento, realmente só sentir o que está rolando. Uma vez eu fiz uma matéria na Psico, chamada eutonia, que é uma prática corporal. Eu não sei definir exatamente o que é eutonia, mas procurem aí. Mas basicamente são vários são exercícios com o corpo, com alguns instrumentos, como bexiga, um bambu que a gente usou, que eu vou contar a experiência agora. E aí você tem muita coisa de atenção plena, de você estar no movimento, né, só ali, não em outro lugar. Mas teve um exercício que era basicamente dois bambus e que você segurava na ponta e outra pessoa segurava na outra ponta. Então ficava um em frente ao outro, segurando um bambu em cada mão e vocês faziam movimentos em conjunto para qualquer lado. Então era meio que você sentir a coisa e você sentir com o outro o movimento. E foi uma experiência sensacional, assim, foi diferente, assim, foi uma coisa, fala, nossa, rolou muita coisa interessante, muita coisa que eu não esperava ali desse movimento, e que é uma linguagem corporal, né? Uma vez eu assisti um documentário sobre Pina, eu não sei se você conhece esse cara, eu também não conhecia, mas é um cara referência em dança. Não sei se balé ou dança, balé moderno, não sei, enfim, um cara que dança. E aí é um documentário de pessoas da companhia dele falando sobre ele e a genialidade dele, né? E nossa, agora eu fiquei na dúvida. Peraí. Bom, do que você enfim. ia falar? Não, desse Pina. Peraí. Pina dançarino. Deixa eu ver se é exatamente isso. Porque, olha, eu cometi um ato falho pesado. O que rolou? Não é um homem, é uma mulher. Filha da puta, de patriarcado! Filha da puta, exatamente. Il patriarcado! Eu comecei a contar, mas eu falei, não, pera, não é um homem, é uma mulher isso. Tá, é isso. Então, Pina, uma mulher, uma dançarina, e aí as pessoas contando da genialidade dela. E é muito louco, porque você vai vendo esse documentário e as danças e as coisas que faz, você fala, meu, eu não consigo compreender essa linguagem. Mas é como uma criança que chega e não sabe falar. Mas não quer dizer que você não compreendendo essa linguagem da maneira que as pessoas estão apresentando, não exista algo ali, né? E aí poder, independente se você gosta ou não de dança, né? Eu acho que eu tô dando o exemplo da dança, mas muito mais para ilustrar o exemplo da arte como um todo, desse poder estar em contato com uma linguagem que é diferente. Sim. E que muitas vezes não é uma compreensão racional do que está acontecendo. Então não é a dança, você fala, é isso aí que está rolando, mas muito do que pode vir através disso, né? Sim, exato, e os saberes que a gente se limita pela mente, me lembrou um exemplo de um batucada, assim, roda de batucada, assim, enfim, quando eu fiquei lá no retiro de yoga, faz uma roda, cada um pega um instrumento, tinha aqueles 2 tamborzinhos, assim, várias coisinhas, vários tamborzinhos, assim, e uma menina, sabe harmônica? Não. Tem um pianinho e uma sanfona, assim, super clássico para mantras e tal. Uma mina tocava isso, ela sabia tocar, e aí dava para todo mundo que estava na roda um instrumento qualquer. E aí, tipo, você via várias pessoas, não, mas eu não sei tocar batuque, tambor, ou sei lá, qualquer que seja o instrumento. Não sei tocar, tal, não quero tocar. Ela falava, não, toca, tipo, não faz mal, pega aí, conforme eu vou fazendo o mantra, vai fazendo o que você acha, o que você sente. E aí muita gente, eu inclusive nas primeiras vezes, presíssima no racional, tipo, não, eu vou tocar errado, eu vou estragar o rolo e a roda como um todo, porque eu vou tocar o batuque fora do ritmo e vai estragar, eu não vou sincronizar com o ritmo dela. Tipo, olha isso, né? Racionalizando. Não, meu saber racional, nunca fiz aula de tambor, sei lá que caralho que eu tava achando, que as pessoas estavam achando. E quando você se permite, fala, meu, beleza, se abra. Fala, meu, vou deixar minha intuição levar, meu sentir, foda-se, não tem certo e errado, vamos lá. E aí você se conecta com o saber da alma. Sua alma sabe. Seu sentir sabe. Seu racionalmente não sabe, mas o seu sentir, os seus 5 sentidos conseguem se conectar com a harmônica da menina tocando e com a energia que está no ambiente, você começa a fazer o seu ritmo ali e doar
o seu, é a sua doação para o mundo, é o seu jeito ali, é o seu batuque que você está doando para as pessoas, né? Que nem eu falei na feira, é o meu jeito para cima que eu tenho para doar para as pessoas. Eu não tenho um jeito calmo para doar. E se eu me forçar isso, eu não vou conseguir. O que eu tenho para doar para o mundo é a minha energia, é o meu para cima, extroversão, expansão. E o mundo precisa disso tanto quanto precisa das pessoas calmas. E aí é isso, tipo, vai tocar o seu batuque da forma que reverbera com você, que você sabe entregar, que você consegue ali, aí você vai se conectando e fala, ai, que batuque gostoso. Na real, eu sei, tipo, até que dá, na verdade, mesmo eu nunca tendo feito essa porra antes. Então, é sobre isso, sabe? Se conectar com coisas que parece que não faz sentido, parece que é de gente bicho grilo, maluca, sem noção, mas tá aí dentro de todo mundo precisa ativar o lado artístico, Sim. intuitivo. E poder experimentar, né? Porque eu acho que de início você fala, vou fazer um batuque aqui que não vai casar. Faça o batuque que não vai casar e sente, Exato! fala, isso aqui não casou. Não, mas espera aí, isso. Você vai experimentando. Isso. Realmente não precisa estar, entre aspas, harmônico ou certo, ou do jeito que você pensou, mas poder experimentar e vendo e aí sentir, não, isso aqui ficou legal. Nossa, isso aqui eu tô junto, tô aqui na harmonia, sabe? Coisa do tipo, né? Mas o que falar, não, peraí, me ensina aqui, eu batuco 1 ou 2, ou como é que é? Não, exato. né? Ia ser muito mais difícil se alguém me ensinasse a regra do batuque correto. Eu não vou aprender isso em 5 minutos, mas agora batucar do feeling você faz. Você já sabe, é só fazer, tá ligado? É só não pensar. Exato. Uma última, prometo. Fala aí. Você já ia respirar. Aqui não, o papo aqui tá, tipo, tá pode ir pra sempre, mas né? É rápido. Uma menina falou, uma astróloga falou que nesse negócio da gente obedecer os automatismos, né? Obedecer o que a sociedade manda como certo ou errado. Falou, sei lá, se você acha, tipo, eu tenho uma risada muito alta e eu não gosto da minha risada. Muitas vezes as nossas sombras ou fraquezas são, na verdade, as nossas forças. Você fala, eu rio muito alto, eu berro, e aí eu tenho vergonha disso, porque chama muita atenção. Ela falou, às vezes a sua risada é o seu magnetismo pessoal. Quando você ri, as pessoas, você dá abertura para outras pessoas que têm outras coisas que elas consideram estranhas, fala, nossa, é verdade. E tinha uma menina no retiro de yoga que era exatamente assim, ela berrava muito quando ela ria e você se comove, cativava, as pessoas falavam, essa menina é muito da hora, sei lá, ela ri de um jeito engraçado e tipo, é nóis. E ela era mó legal, e ela era mó diferente do resto das pessoas, que ela não tentava obedecer e fazer uma risada 2 decibéis por hora, sei lá qual é a medida, entendeu? Tipo, foda-se, velho. Então, enfim, altas inspirações, tô até com calor, vou abrir a janela. Nossa, não, é isso, cara. Eu acho que sensacional esse papo. Eu acho que para começar a primeira temporada, olha, o primeiro episódio da terceira temporada não poderia ter sido melhor. Para os nossos ouvintes, vamos contar algumas novidades aí para quem acompanha o nosso papo até agora e está engajado com o nosso conteúdo. A gente vai explorar outros temas, né? A gente vai tentar colocar outras questões que também importam muito para a gente. Eu acho que ajudariam bastante pessoas, temas que a gente vê como importantes e que muito nessa dinâmica, né? De uma conversa, de uma troca de ideia, de um questionamento, de poder trazer esses temas que talvez a gente não pense, que a gente está no automático e que poder repensá-los abre muitas possibilidades para a gente, né? E que estão reverberando, e que reverberam na nossa vida atualmente, né? Muito forte. Sim. Tipo, a gente quer falar deles para poder ouvir o que a gente mesmo está falando. Exato. Poder refletir sobre o que a gente mesmo está trazendo, porque é um processo, caminho infinito de ir se questionando e entendendo os próximos passos a cada questionamento. Sim. E episódios assim como esse, né? Como você e eu juntos conversando aqui. A gente trouxe muitos convidados na segunda temporada. Na primeira fizemos um meio a meio, mas aqui queremos, obviamente, trazer sempre pessoas que têm a ver com o assunto, que podem contribuir, mas também tá nessa conversa direta, você e eu e você. Nós 20, nós 4, nós exato. todos. E que mais? E vamos explorar filmes e seriados também. A gente falou um pouco de livros também na outra temporada. E a gente quer trazer filmes e seriados interessantes que podem trazer reflexões legais, né? Como esse Mãe que você falou, né? Sim. Mother. Ou que às vezes nem são interessantes, mas o ponto é este.
parte é a obra, é o que a pessoa fez ali, é o filme. A outra parte é o que vai reverberar na gente, que a gente vai pirar o cabeção aqui, como que reverberou pra gente e trouxe reflexões que às vezes nem era a proposta do negócio. Adoro ver desenho infantil e aí você fala, caralho, tem uma reflexão que eu tirei por trás por causa de algo que tá rolando na minha vida que acho que nem era a intenção do desenho. Mas total, nossa, você falou de desenho, agora eu pensei no Midnight Gospel, que eu falei, caraca, esse a gente não escolheu, mas de repente fica aí na ideia da gente conversar sobre esse desenho, muito da hora. Conte-me mais depois. Mas é isso, né? Acho isso. que mais avisos sobre a nossa terceira temporada. Continuaremos aí com episódios quinzenais. Estamos juntos. Vocês sempre enviem coisas pra gente, falem com a gente através do nosso Instagram, @porquenãopodcast. E YouTube, com vídeos, nudes. É isso. Mentira, não prometo nudes. Não sei se você promete, Marcelinho. Não prometo nudes. Não prometo. Mas assim, se quiser ver a nossa carinha conversando, ter uma interação diferente, vai pro YouTube, escuta no YouTube, que também a gente, a partir de agora, vai ser sempre aqui lá, né? Nos agregadores de podcast e no YouTube. É isto, galera. E se tiver automatismos aí que você tá fritando sozinha, não frita não. Manda pra gente, a gente frita em coletivo, em comunidade. Maravilha, nos vemos no segundo episódio e... Por que não? Tchau, gente! Tchau!